Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Boa noite a todos e a todas. Que as palavras do Mestre possam aquecer os nossos corações, tanto pelo frio que ainda faz, abençoado frio que veio aquietar um pouquinho, aquele calor tão intenso, um verão extremamente prolongado, e vem aquietar e aquecer um pouquinho também o nosso coração, às vezes tão sofrido do dia a dia, e tão sofrido pelas intempéries da vida. Essa é a terceira vez, pelo menos que eu tenho encontrado nas minhas anotações, que eu falo esse tema aqui, nessa casa espírita, Trabalhadores de Jesus. Então a gente inicia agradecendo muito a Deus a honra de falar de um tema tão magnífico, tão magnânimo, quanto é o amor, que é o mandamento maior, que é aquele que todos os outros rege, que a todos os outros e as outras leis conduz, que é o amor que o Pai nos deixou e que Jesus veio vivenciar para nós. Então é uma honra. Inicio agradecendo ao Pai maior, ao Senhor da vida, a honra e a alegria de poder estar aqui, a Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos amigos que trouxeram a cada um de nós aqui nesta noite, que nos guia, que convivem conosco diariamente, a esta casa tão querida, a todos os trabalhadores desta casa, a todos que nesta noite nos estão vendo e ouvindo, e a todos vocês aqui presentes. É uma alegria, uma honra de verdade estar aqui hoje falando de amor. A gente vai conversar um pouquinho hoje e a gente vai fazer algumas avaliações em cima de algumas situações da realidade. A gente começa com Lucas, capítulo 10, 25 a 29, quando ele assim traduz os relatos de Jesus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Para aí, primeiramente, para a gente analisar. Logicamente, que não iam tentar Jesus. Jesus não ia cair em pegadinhas, mas eles tentavam Jesus a todo o tempo, porque eles queriam que aquele mestre que veio ensinar a humanidade, que veio dividir a história da humanidade, ele é tão grandioso que ele dividiu a história em dois períodos, em dois espaços. Ele não iria cair em pegadinhas, mas o que se queria era isso. E quando ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? Na verdade, ele estava fazendo a mesma pergunta, com outras palavras. Qual o mandamento maior? Qual é o caminho? O que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer para garantir o local eterno, na morada eterna do Pai? E quando Jesus devolve com uma outra pergunta, o que está escrito na lei? Como leis? Quer dizer, como você lê o que está posto na lei? Como você compreende? Como você entende? Como você sente e percebe o que está escrito na lei? Era dessa forma que Jesus queria dizer o que você lês, o que você compreende sobre o que está escrito na lei e o que está escrito. E aí, respondendo o doutor da lei, porque era uma coisa interessante. O doutor da lei, quando ele perguntava, ele já sabia a resposta. Ele não era o doutor da lei? Não era um estudioso dos preceitos divinos à época? Então, quando ele jogava a pergunta ao mestre, ele justamente queria colocar Jesus em situação difícil, porque ele sabia a resposta. E aí ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças.
de todo o coração, quer dizer, com sentimento, de toda a tua alma, com todo o seu empenho, e além do empenho, com toda a sua força. Nós temos que amar a Deus, não de uma forma corriqueira, mas com intensidade, com a nossa melhor maneira, com a nossa maior força. E de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, não é amar simplesmente, é amar entendendo, é amar compreendendo pela lógica de que esse amor não é um amor qualquer. É um amor pela compreensão da situação de criaturas que somos perante aquele que a tudo criou, que a tudo rege e que a todos ama infinitamente. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Então, que Jesus ainda acrescenta: muito bem a sua resposta, perfeita. Ele sabia, como eu disse, ele era o doutor da lei. Não tinha por que perguntar, uma questão lógica. Mas Jesus ainda completa: faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Elizabeth de França, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Caridade com os Criminosos, eu não vou ler toda, mas tem alguns trechos importantes. Ele diz que deveis a esses, aos criminosos de que vos falo, o socorro de vossas preces. Ajudai-vos, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Quem é o meu próximo? A gente vai ver algumas imagens que vocês já viram, andaram aí durante a semana na mídia, né? E ao longo da nossa fala, a gente vai ver algumas imagens de Jesus, que mais do que importante é a gente trazer Jesus vivo dentro da gente, a gente ambientar Jesus na nossa vida. E se a gente vai falar das passagens de Jesus, em especial do mandamento maior, que ele esteja presente aqui, aquietando os nossos corações. E a gente vai começar avaliando algumas passagens. E depois a gente vai, então, olhar um pouquinho, entender essa questão do que é o próximo, quem é o meu próximo, através do que a mídia apresentou para a gente essa semana. Lá em Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 88A, Jesus, esse lado aqui, ah, meu Deus, eu esqueço. Sem problemas, fica sem brinco. Isso aqui atrás da orelha. O que é isso aqui atrás da orelha? Ah, tá. Tá bom agora? Desculpem, eu tenho uma dificuldade com isso. Mas também falar, a mão precisa se mexer, com o microfone na mão não dá, né? Lá no Livro dos Espíritos, questão 88A, diz o seguinte: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então a gente fica pensando, lei da física, lei de atração. Porque o amor, ele arrasta. O amor, ele atrai, o amor emociona, o amor pulsa dentro da gente. Então não tem como a gente não se sensibilizar quando a gente vivencia uma situação amorosa, afetiva, afetuosa, calorosa, querida. Então, é a lei de atração. Os espíritos respondem a Kardec. André Luiz, no Mundo Maior, através da mediunidade radiosa de Francisco Cândido Xavier, diz pra gente que o amor é o sol divino. Hoje, as pessoas do meu trabalho, de vez em quando eu via, estavam lá no sol se aquecendo um pouquinho. A gente fica igual lagartixa, né? Doida. A gente não aguenta aquele sol que torra, mas chega nessa época, assim, que necessidade que o sol... Né? Que coisa grandiosa, magnífica que é o sol, né? O amor é isso, é um sol divino. Eu fico imaginando isso, essa coisa que aquece e que ama. Como o amor é uma coisa que expande para todos, o sol é assim, o sol brilha para todo mundo. Não pergunto, olha, hoje eu não vou brilhar na sua casa, não, que você anda aprontando um pouquinho. É para todos, é um sol divino. A irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Eu fiquei pensando, como é que é isso? Como é que o sol brilha? No momento que minha alma vai se tornando mais magnífica. Então, à medida que eu vou apurando os meus sentimentos,
mais esse sol vai irradiando, mais esse sol vai brilhando, vai aquecendo e vai expandindo. Quando eu li isso aí, eu fiquei imaginando, assim, quando a gente está na escuridão, no breu, que acende às vezes aquele fósforo miudinho, já quebra aquela coisa, né, que dá medo, obscura. O sol é isso. E o amor representa esse sol. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam. Fundir, se harmonizar, elas se unem e se tornam harmônicas. Todas as qualidades do coração. Então, todas as coisas boas, o amor, o perdão, a generosidade, a simpatia, enfim, tudo isso se funde e se harmoniza, todas voltadas para o mesmo objetivo. É o coroamento das virtudes humanas, quer dizer, o ápice da doçura, da caridade, da bondade. Leon Denis, em Depois da Morte. Coroamento das virtudes humanas. Então, quanto mais a gente apura os sentimentos, os valores, mais a gente vai deixando que esse sol interior, que é o amor, brotar dentro de nós. Evangelho segundo o Espiritismo, ainda capítulo 11, item 10. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que eles façam. Leal. É a gente ser digno com o que a gente faz. É a gente ser cortês. É a gente cumprir os acordos feitos. É ser amigo. Não é isso? É não trair. É não criar confusões para que o outro caia em armadilhas. Os doutores da lei não eram leais com Jesus. Mas nós temos que ser leais. O Evangelho nos diz. Probo, consciencioso. Novamente, foi o que dito, mais do que eu colocar Jesus ou eu amar a Deus, eu tenho que entender. Eu tenho que compreender. Aí Jesus pergunta, como vê isso? Como leis? Como é que você sente, como é que você compreende? Como é que isso se dá, né, no seu pensamento? Para fazer aos outros que queriam que esses vos façam. É compreender sempre a agenda cristã, Espírito André Luiz, através de Chico. É compreender sempre, dar de si mesmo. Vou parar um pouquinho. Compreender sempre não significa passar a mão na cabeça quando o outro fizer alguma coisa errada. Isso não é amar, isso é conivência. Isso não é amar. Isso pode ser até um ignorar. Amar é compreender sempre, mas não compactuar com o erro. É dar de si mesmo. Tirar o chapéu e cumprimentar com o chapéu dos outros é dar de si. Eu tenho que dar o que eu tenho. Quer seja no meu tempo, na minha doação de tempo, ensinar alguém, fazer o meu melhor trabalho, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. É muito difícil. A gente vai ver mais à frente, né, as etapas mais ou menos, né, um pouco a grosso modo, da nossa evolução nos sentimentos, para a gente entender que é difícil, mas nós temos que começar em algum momento. Nós já avançamos muito. Se hoje nós falamos em Jesus, estamos aqui reunidos, nós já colocamos Jesus dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos. A gente já está começando a viver como Jesus vivia, a sentir como Jesus sentia e vamos aprender a amar como Jesus amava. Bem, agora a gente vai ver, a gente fez assim uma pincelada do que se entende sobre amor e do que a doutrina espírita aponta para a gente e faz refletir acerca desse mandamento maior, que é o amor a Deus e amor ao próximo. Manchete da semana. Acredito que todos tenham acompanhado. Atirador invade boate gay em Orlando, nos Estados Unidos, e faz 50 vítimas. Atirador sorria enquanto matava as pessoas na boate, diz jornalista brasileiro. E quando a gente fala assim, números, a gente vai ver mais à frente, quando a gente fala em guerra, a gente fala assim, a guerra de tal lugar matou tantas pessoas. A gente trabalha com números. A gente não vê que 50 pessoas são 50 vidas, 50 histórias, 50 sonhos, 50 desejos, 50 contribuições bacanas que poderiam estar dando, 50 famílias, 50 grupos de trabalho, não é isso? 50 entidades religiosas, 50 grupos sociais.
uma infinidade de gente envolvida, polícia, bombeiro, médicos, famílias em prantos, pessoas socorrendo, ajudando. Realidade desta semana. Isso não é utopia, aconteceu agora. E as estatísticas dizem que no Brasil, eu não tenho os dados agora, são infinitamente enormes, os ataques às pessoas pela questão homoafetiva. Estado Islâmico queima 19 meninas vivas que se recusaram a fazer sexo com jihadistas. Vocês viram isso? Eu tentei, esse último quadradinho, eu tentei colocar a imagem, tem uma imagem delas, dentro dessa gaiola, elas foram colocadas numa gaiola, executadas vivas dentro dessa gaiola. Eu não consegui copiar, não insisti. Coloquei o quadradinho azul, a gente não sabe por quê, a gente não está aqui julgando, nós estamos falando de amor e das possibilidades de amar. De amor e como temos que amar frente a tanta diversidade na atualidade. Nós estamos numa época diferenciada. Nós estamos numa época que o planeta está assim, em convulsões físicas, se reordenando fisicamente, em convulsões morais, sociais, se reordenando quanto sociedade, Terra, e quanto a mudança na psicosfera espiritual desse planeta. Então, nós estamos num momento que a gente está perdendo um pouco os parâmetros. As coisas parece que estão perdendo os sentidos. Parece que as coisas estão perdendo o controle. E é difícil, como que a gente fala de amor perante uma situação dessa? Olha essas meninas sendo arrastadas, com burcas, não se veem como pessoas, elas não têm identidade, elas são um pano preto, de cima até embaixo. Tem aquelas telinhas, algumas quase nem têm, de acordo com a severidade que o grupo a qual pertença. Mães fugindo com as suas meninas, porque a mulher ainda, hoje, 2016, continua a sofrer essas violações gigantescas de direitos. Enfim, uma realidade. Só que a bondade de Deus é infinita. Ela é infinita. Ao mesmo tempo que nosso olhar para a televisão se volta e faz um julgamento de valor negativo, que coisa horrível, e muitas das vezes a gente esquece o que o Evangelho, Elizabeth de França, diz para a gente: ore por essas pessoas, ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, orai por ele, orai pela situação. A gente fica muitas das vezes presa ao que é negativo. E aí, vem ajuda. Ao mesmo tempo que aquela situação, e 50 morreram, mas quase 50 ficaram feridos, a população de Orlando se mobiliza para doar sangue e arrecadar água e alimentos. O mundo se solidariza com Orlando. Então, ao mesmo tempo que vem essa onda, Deus está dando as infinitas possibilidades através de quê? Do amor. Isso nada é mais do que amor. Ah, Olívia, mas amar é uma outra coisa. Cada um ama ainda do jeito que pode. Nós estamos recém-saídos do primarismo, recém-saídos das condições que ainda estão longe de serem sentimentos, são mais instintos. E o mundo ora, cada um à sua forma, com o seu ritual, do seu jeito, mas o mundo parou e orou por essas pessoas. E quando a gente ora por essas pessoas, a gente acaba estendendo um halo de bem ao redor. E esse halo se expande, porque o bem se expande. O amor é contagiante. Manchete da semana. Líder feminina no Malawi, acho que é assim que fala, anula 850 casamentos infantis e envia as meninas de volta para a escola. Tenta imaginar um país extremista, onde garotas, muito cedo, as famílias não dão conta de manter. Então querem se ver livres, que é menos uma boca. E elas são doadas em casamento. O que o governo diz é que elas casam só no papel, só no compromisso verbal. Mas o que a realidade mostra é que não. E muitas morrem. Elas são programadas em casamento a partir de 4 anos de idade. E elas perdem a essência, perdem os sonhos, os desejos, os planos, a meninice, a infância.
e muitas desencarnam. Aí uma mulher negra, deve ter toda sorte das dificuldades, porque é do local. E eu estava vendo que o nome do país dela se chama O Sol Nascente. A tradução é O Sol Nascente. Aí, ó, resplandecente, levando luz para 850 meninas que saíram da situação de vitimação covarde para uma situação de escola, de direito, de cidadania, de dignidade. Porque quando a gente dá cidadania, a gente dá amor também. Quando a gente garante, luta por isso, a gente está garantindo amor também. E a gente vai parar com essa imagem de Jesus, para que ele habite, né, a nossa alma, o nosso coração, nos otimize, né, dá um frescor, dá um acolhimento. Para a gente ler o maior mandamento, ou o mandamento maior. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em um conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: mestre, qual é o mandamento maior? Qual é o maior mandamento da lei? Como a gente leu anteriormente. Novamente lembrando, tanto Mateus quanto Lucas, né, os evangelistas, escreveram essa narrativa. E quando pessoas diferentes escrevem sobre o mesmo assunto, por mais que a gente queira ser fiel, né, quando vocês lerem Mateus e Lucas, vocês vão ver que existe um pouco de diferença, mas sem perder a essência. Sem perder a essência. A doutrina diz pra gente que uma luz só por vários filtros. Quer dizer, uma luz só, Jesus e os seus ensinamentos. Os vários filtros foram os vários evangelistas que escreveram, mas que não se perde a essência. E diz então que Jesus era testado todo o tempo, né, que o doutor da lei queria confundir Jesus, mas na verdade ele não tinha dúvidas. Por quê? Por aquilo que a gente falou, ele era um doutor da lei, ele era um estudioso. Ele não tinha dúvidas quanto àquela lei ali já posta, já existente, na qual ele vivenciava o seu dia a dia. Jesus, quando falava, ele falava para vários grupos, para dialetos diferenciados, se juntava a multidão. Eu fico tentando imaginar que a gente precisa, né, desses instrumentos para poder falar. Como que ecoava a voz de Jesus? Porque, na verdade, eu acho que eles nos ouviam através da audição. Eles ouviam pelo sentimento. Eles sentiam o que Jesus falava. E Jesus falava para vários grupos, entre eles os saduceus. Diz que os saduceus eram brigões, gostavam muito de brigas, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte, eram extremamente materialistas, mas acreditavam em Deus. Então, se eles estavam rodeando ali, porque eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam em nada além daquilo. Então, eles tinham uma vida muito materialista, muito presa aos bens físicos, né, aos bens materiais. E Cristo vivia rodeado dessas pessoas. E Lucas, o evangelista, assim escreve: e se levantou o doutor da lei e falou: mestre, que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Né? Assim, todo o tempo ele queria pegar Jesus, como todos. Quando eles colocam Jesus em xeque com a mulher adúltera, fala: Jesus, trouxeram uma mulher, ela foi pega em pecado. E aqui é comum Jesus, que se apedreja até a morte. Queriam falar assim: poxa, se Jesus falasse, solte, ia compactuar com o erro. Se falasse, apedreje, ia compactuar com o crime. E o que Jesus faz belamente? Atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, e foram saindo todos. Tentaram pegar Jesus também com a moeda. Pelo amor de Deus, Jesus, ninguém está aguentando mais pagar tanto imposto. A gente paga imposto, a gente não tem nada, a gente trabalha, a gente tem uma vida escrava. Ajuda a gente para que a gente não precise mais pagar imposto. E Jesus falou: pega uma moeda. O que você vê nessa moeda? A imagem de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos cumprir as nossas funções terrenas. Vamos ser solidários aqui. Vamos ser éticos na nossa conduta, no dia a dia, no trabalho, no trânsito, na família. E dar a Deus o que é de Deus. Então o tempo todo ele era testado. E o doutor fala, né? Amarás o teu Deus de todo o coração, como ele já falou, é o maior mandamento. Teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeiro mandamento. Pronto, tem dúvida? Existe alguma dúvida em relação a isso? Não dá para entender? Que eu tenho que amar a Deus de todas as formas, doando o meu melhor. Se a gente parar por aí, já está bem entendido. Não temos dúvida. Temos que amar a Deus e ponto.
Só que não é amar a Deus de qualquer forma. É amar a Deus com todo o pulsar do nosso coração. Só que aí ele continua. Ele diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o negócio pega. E quando a gente para lá em Deus, a gente não tem dúvida, não tem questionamentos. É compreender, pela compreensão, que nós temos que amar. Seguir os ritos religiosos, seguir o que está posto na lei divina. Pronto, já estamos amando a Deus. Mas quando fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, aí o negócio fica difícil. A gente podia ter parado a palestra, né? O estudo agora. Mas quando a gente fala de amar o próximo, é complicado. A gente pergunta, o que é o meu próximo? Né? Que ele vai perguntar, mas quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo no dia a dia? O nosso próximo no lar, os nossos parentes, aqueles que convivem o dia a dia com a gente, que conhecem realmente a gente. No trabalho, é o nosso chefe, é a moça que serve o café, é a pessoa que limpa, é o outro que faz o documento. No trânsito, na via pública, na vida social. A gente vai à praia, a gente vai ao clube, a gente vai ao cinema. Todas aquelas pessoas são meus próximos. Na casa espírita, que é o meu próximo. É esse que convive comigo. Que embora muitas das vezes a gente pense diferente, nós temos que amar. Porque Jesus não falou, ame os iguais. A gente vai ver isso. Aquela época de Jesus, o panorama era diferente. Era um momento diferenciado, a gente não pode comparar e tentar colocar na mesma planilha o momento de Jesus para esse momento que nós vivemos. Naquela época, as pessoas só amavam os seus. Era aquele que participava da sua religião, era os consanguíneos, era aqueles que pensavam da mesma forma, que tinham o mesmo pensamento político. E que a gente ainda vê se arrastar muito dessa forma. Quando a gente vê segregações que em nome de Jesus ou que em nome de Deus matam e perseguem, ou que discriminam, ou que segregam, nós estamos agindo dessa mesma forma. Então, quem é o meu próximo? E Jesus, então, narra a parábola do bom samaritano, que diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e que salteadores o assaltaram, e bateram muito nele, e roubaram todos os seus pertences, roubaram tudo que ele tinha. E aí passam 3 pessoas. Passa o sacerdote, que vai para o outro canto e finge que não vê. Passa o levita, que também não dá a menor atenção. E passa o bom samaritano, que não só passa, como olha, como para, como cuida, pensa emergencialmente aquelas feridas, ou carrega para um local de dormir, uma pousada, um dormitório, coloca, aconchega aquela pessoa, paga, deixa dinheiro para ele comer aquele dia, para ele comer e pousar até que ele volte de onde ele tinha que ter ido. Aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Dessa pessoa que estava caída, machucada pelos salteadores, ele ficou muito machucado. Embora a lei, não quisesse concordar com Jesus, que ele não queria colocar Jesus em xeque e teste o tempo todo. Embora ele não concordasse com Jesus, ele teve o bom samaritano. Ele não quis concordar muito também, porque os samaritanos não eram bem vistos naquela época. Eles não eram tão bonzinhos. Eles não eram pessoas que eram afetas à sociedade, que eram pessoas assim, que tinham boa fama, que eram legais para as outras pessoas. E a gente fica pensando, por que Jesus eternizou, então, esse ser que não era tão bem visto, numa parábola? Convidando a gente a amar o próximo. Porque nós não temos que amar o próximo só que é igual a gente. Nós temos que amar o próximo, que é diferente. Até porque todos somos diferentes. Então, na verdade, era difícil para o Senhor, né, o doutor da lei, concordar com Jesus. Mas ele tinha que concordar, porque não tinha outra explicação. Quem fez o bem foi aquele samaritano, embora toda
o histórico dos samaritanos na sociedade não fosse a da melhor fama. Né? Então, ele ensinou para a gente que nós temos que, na verdade, amar os diferentes. Porque amar os iguais, amar os da mesma família, da mesma religião, isso é fácil. Isso é fácil. Difícil a gente amar aquele que não pensa como a gente. Aquele que pensa diverso da gente. Aquele que ainda tenta entrar em conflito com o que a gente pensa, com os nossos pensamentos, enfim, e sentimentos, né? Então, na verdade, esse era o pensamento à época de Jesus, que era bom, que se gostava com os grupos. E isso, a antropologia traz para a gente reflexão, porque lá na pré-história, quando ainda não existia uma instituição, a instituição chamada família, aqueles grupos de homens ainda pré-históricos, eles se fortaleciam, eles se fortaleciam, eles se uniam, porque eles sabiam que o grupo unido era um grupo que tinha mais força para lutar contra aqueles que vinham atacar, roubar, enfim, né, sequestrar, fazer o que tinha que fazer. Então, esse sentimento de união eram os que são iguais, os que pensam da mesma forma, né? A gente pensa, o samaritano não tinha parentesco com o homem caído, o homem caído não podia ser identificado. Por quê? Porque ele estava meio disforme por causa dos machucados. Então, se os grupos se distinguiam à época pela vestimenta, não podiam se distinguir porque tinham roubado as roupas dele. Ele estava sem roupas, ele estava sem as vestes. Também não tinham como ver, né, a face, porque estava machucada. Não tinham como ver pela língua, porque o homem estava desacordado, então não podia falar, então não podia ser reconhecido, para que naquele momento também ele fosse negado ou não. Estava machucado. Mas o que o samaritano sabia? É que aquele homem precisava de ajuda. É que aquele homem precisava de ajuda. Então, quem foi o próximo daquele homem caído? Senão o samaritano. Aquele que, independente de saber quem era, de saber que língua falava, a qual grupo pertencia, não ver as suas vestes, não poder identificá-lo de forma alguma, não só atendeu ali, como foi para além disso. Atendeu levando até um local que ele pudesse estar melhor acolhido, ainda cuidou para que ele, durante todo o período, até ele cuidar de novo pessoalmente, ele fosse bem atendido, né? Então, na verdade, a gente fica perguntando o tempo todo, né? Quem é o meu próximo? Quando eu fico chateada com alguém, porque a gente fica, né? Muitas das vezes, faz aquele pensamento, a gente não fala, né? Tem coisa que não dá para falar, né? Mas a gente já pensou, já falou em pensamento. Aí você fica pensando, fala assim, puxa, se fosse eu no lugar dele, não é isso? Se fosse meu irmão, será que eu falaria isso? Se fosse o povo lá do centro, será que eu ia falar isso? Porque né, o povo do centro tem que achar que eu sou boazinha, né? Será que eu falaria isso na condição tal ou em família? Fenelon, em Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz pra gente o seguinte, o meu próximo é toda a humanidade. O meu próximo é toda a humanidade. Então, ultrapassa a família, ultrapassa a seita, ultrapassa o amigo do trabalho. É toda a humanidade. E é esse amor que Deus nos convida a ter e que Jesus veio exemplificar para nós. O amor além de qualquer rótulo. O amor à humanidade. Nós chegamos numa época da Terra que nós temos que amar a humanidade com todas as nossas forças. Porque só uma onda muito forte de amor, uma onda muito forte de amor, vai quebrar essa quantidade de violência, de massacre, de covardia. Então ele fala, é toda a humanidade, não é a família, não é a seita, né? Mas é difícil amar toda a humanidade. Vamos começar pelo que é possível. Vamos começar pelo que é possível. Vamos amar o bichinho que a gente tem em casa, cuidar dele, para que ele não fique pela rua aí no frio. Né? Vamos cuidar dos nossos, proteger. Vamos trabalhar de forma que eu cuide, que eu observe se o outro está precisando de ajuda. Vamos cuidar de falar melhor com os outros. A gente não sabe como que o outro está. Nós não sabemos como o outro se encontra. Divaldo sinaliza em uma das suas palestras sobre a questão da depressão e o número de suicídios. Quantos não acontecem? Porque a espiritualidade trabalha muito. Mas quantos estão acontecendo? Por desamor, por falta de fé em si mesmo, por falta de sustentação. E nós estamos aqui fazendo o quê? Ou você acha que a guerra só vai acontecer lá?
Emmanuel diz: o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso. Hoje vocês são os meus próximos. São os corações que estão mais próximos do meu nesse momento. E ele continua: por divina sugestão de amor. Nós estamos aqui numa divina sugestão de amor. O nosso amor hoje é estudar Jesus. Amanhã a gente vai para o trabalho, não é isso? À noite a gente faz a janta. Hoje a nossa sugestão de amor é estar aqui dialogando, porque na verdade nós estamos dialogando. Por mais que só eu esteja falando, mentalmente vocês estão me acompanhando aí, trazendo um pensamento, concordando ou não concordando. A caminho da vida eterna. Então, isso é o meu próximo. Né? O próximo é nosso instrumento de aprimoramento. O próximo é o nosso instrumento de aprimoramento. Não adianta se apartar, morar sozinho, eu não quero ver ninguém, porque não progride desta forma. É necessário, às vezes, que a gente faça um deserto, né? Que a gente se aquiete, que a gente fique um pouco, pense, que a gente viaje para dentro da gente mesmo. Mas ninguém vive e sobrevive sem a sociedade. Tanto é que Kardec acomodou o capítulo inteiro da Lei de Sociedade, várias perguntas em O Livro dos Espíritos, para provar para a gente que sem a vida em sociedade, e sociedade lê-se casamento, filhos, ninguém progride. Ninguém progride. Né? Jean Baudrillard foi um poeta francês, ele morreu tem alguns anos. E assim, eu já falei essa fala do Jean Baudrillard aqui algumas vezes, porque ela me trouxe uma infinitude enorme. Ele diz o seguinte, que é o outro que faz com que eu não me repita ao infinito. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês digam para mim: Olívia, isso não está bom. Fale daquela forma. Ou isso aqui, repense sobre isso, a sua atitude não é a melhor ou mais adequada. Ou não, ou mostre para mim, me ensine a mexer no computador, alguma coisa que eu não sei ainda. São os outros, são as outras pessoas que modificam a gente, que marcam profundamente a nossa vida, que imprimem em nós mudanças, ensinamentos. Por isso eu sou grata, enormemente grata a cada pessoa que passou em minha vida. Ou procuro ser. Eu não tenho esse sentimento de gratidão dentro de mim, mas procuro ser. Porque mesmo aquele que aparentemente não me fez tão bem, ele me ensinou que daquela forma eu não posso mais fazer, porque se não foi bom para mim, não pode ser para o outro. Pelo menos eu não quero fazer dessa forma. Divaldo Franco, numa de suas palestras, inúmeras palestras, que ele versa sobre o amor, ele faz uma reflexão sobre a Primeira Grande Guerra, que aconteceu entre 1915 e 1917, que ele diz, na verdade, que os estrategistas de guerra falaram que essa seria a guerra das guerras, porque seria a guerra que ia acabar com todas as demais guerras. Que equívoco, né? Teve a Segunda Grande Guerra, e a gente vive em guerras, micros e macros, o tempo todo, né, nesses anos todos, né? E ele relata, então, que nessa época aconteceu algo calamitoso, que não contou com o apoio da humanidade, que foi um genocídio armênio pelos turcos otomanos. E ele repete, foi uma das chagas perversas da humanidade. Porque ele diz que assinala uma grande discriminação, segregação, qual ocorre ainda nos dias atuais. Em 2 anos foram assassinados 1.500.000 pessoas. Outros milhares foram exilados ou sofreram torturas atrozes, pelo fato de pertencerem a outra etnia. Eu vou relatar um caso, mas antes de relatar, o Divaldo também fala em outro estudo, ele traz para a gente uma reflexão antropológica muito interessante, que ele diz que somente 3 sentimentos que habitaram o nosso ser durante toda a nossa vida. Ele falou que o primeiro foi o medo. Por que medo? Os animais ferozes, os terremotos, todas aquelas catástrofes que aconteciam na pré-história. Depois ele falou da ira. Porque à medida que eu comecei a ter medo, né, isso milhares e milhares de anos de um para outro, milhões de anos de um para o outro. À medida que esse medo me contraía, ele foi sendo transformado em ira. E aí a ira começou a devolver para o outro o que, na verdade, habitava em mim.
Então ele faz uma reflexão interessante, psicológica, que ele diz o seguinte: o homem que agride é um menino que grita por socorro pelos maus tratos vividos. O homem é um ser humano, né? Então, na verdade, é isso. O medo do que nós passamos lá atrás, naqueles primeiros dias da humanidade, foram transformados numa força que me capacitou para a ira. E com a ira, eu me capacitei para a fúria, para o ódio, para as atrocidades, para todo o mal. E milhões de anos, ele diz que surge o amor, como esse terceiro grande sentimento da humanidade, né? Ele falou que nós ainda temos em nós esses três sentimentos. Ele falou, todos nós temos medo. Todos nós temos ira. E todos temos amor. Acontece que o amor é o mais novinho. É o sentimento mais bebê. Então a gente está aprendendo ainda a caminhar, né? A andar, a falar. Então nós temos que cuidar de quê? Do que ainda está latente em nós. E que, de certo ponto, com uma dosagem boa, é bom que nos protege. Não é isso? Mas que nós temos que mensurar. Porque no futuro, o que tem que habitar em nós é o amor verdadeiro. E ele fala de um livro, esse livro aí, O Perdão Radical, do Brian Zand. É um pastor evangélico tchecoslováquio, naturalizado americano. Ele falou que esse pastor, ele faz um estudo psicológico da humanidade muito grande, muito intenso. E ele faz tudo isso pautado nesse relato que nesta noite eu trago para nosso conhecimento e reflexão. Nesta guerra, onde os turcos otomanos causaram atrocidades com os armenos, soldados adentraram um vilarejo armeno. Era primavera. Estava uma família a tomar o seu café, sentados à mesa. E esse pelotão, comandado por um homem, um comandante, que tinha um chapéu, que, segundo Divaldo relata, assim, baixo nos olhos, os olhos miúdos, tarracado. Eles entraram fazendo atrocidades nesse vilarejo. E escolheram essa casa, que era uma casa mais ou menos abastada. Entraram derrubando porta. E quando chegaram, viram aquela família, pai, mãe, filha, sentados à mesa, fazendo a sua refeição. Naquele momento, ele, o comandante, tira de um revólver e, sem motivo, Divaldo relata, como se tivesse motivo para a violência, atira friamente naquele chefe de família, matando-o. Não satisfeito, dando continuidade, pega o mesmo revólver, direciona para a mãe da família e atira, também matando-a. E nesse momento, ele pega duas das meninas mais novas e entrega à soldadesca, sem pena, sem piedade. Divaldo relata que a voracidade deles era tão grande que era como se eles quisessem devorar efetivamente aquelas meninas. E as meninas morrem. A mais velha, de 15 anos, é pessoalmente levada por esse comandante para um prostíbulo que ele tinha, onde lá já estavam outras meninas armenas. E lá ela ficou, durante 1 ano, sofrendo os piores padecimentos, as piores atrocidades. Porque além da vida dela praticamente ter sido ceifada, os seus sonhos, os seus desejos, a sua alma foi despedaçada. Porque tudo lhe havia sido tirado. E ela resignou-se a vivenciar aquelas humilhações mais covardes. E quando ela era um saco de ossos, 1 ano depois, ela consegue um caminho e foge. E aí relata Divaldo, fugiu. E a história se incumbiu de apagar, como o tempo que se incumbe de apagar tantas e tantas memórias sofridas e tantas histórias de dor. 10 anos se passam. E uma enfermeira destaca-se por algumas qualidades.
sentido de humanidade, uma faculdade, portadora de uma faculdade enorme de amor, sobressaía em especial pelo atendimento a doentes terminais. Aqueles que precisavam de atenção 24 horas, ela estava ali 24 horas cuidando. Tornou-se famosa, mas apagava-se na sua humildade. Relata ele que ele era uma pessoa de poucas palavras, que ela pouco falava, era extremamente humilde, mas extremamente abnegada, de uma abnegação tamanho. Passado um tempo, ela trabalhava no hospital universitário em Istambul, onde ela residia. Tempos depois, entra uma personagem, ou melhor, adentra o hospital, uma personagem em condições físicas extremamente sofridas. A carne em putrefação era de um fedor, de um mau cheiro horrendo. Ele sentia tantas dores que vivia a tomar medicamentos muito fortes, a viver de morfina. Chegou a esse hospital em pré-coma, semi-morto. Como o hospital entendeu que ele não tinha muita condição, perguntou aos médicos, né? O diretor tinha a humanidade de atender. E perguntou aos diretores, o diretor perguntou aos médicos e aos paramédicos para cuidar dele. Ninguém quis cuidar. Todos se negaram enfaticamente a cuidar daquele homem. Ele vai morrer mesmo, gastar tempo para quê? Né? Gastar cuidados para quê? Ele lembrou daquela enfermeira abnegada, generosa, bondosa. E ele pergunta, ele a chama e pergunta o seguinte para ela: eu estou com um homem, as condições dele, pré-coma, estado de putrefação, já foi colocado na ala de isolamento. E ele pergunta: você teria um amor capaz de renunciar a qualquer tipo de comodidade para tomar conta de alguém que a morte abraçava lenta e cruelmente, já em estado de pré-morte, sob a ação de morfina? Ele não pergunta: você pode cuidar? Ele pergunta: você teria um amor capaz de renunciar a qualquer tipo de comodidade? Porque aquela pessoa ia demandar dela uma atenção 24 horas. E não uma atenção qualquer, uma atenção muito atenciosa, muito cuidadosa, que ia demandar dela um cuidado muito extremo. E a jovem abnegada enfermeira responde: minha missão é ajudar a cuidar dos infelizes. Havia jurado cuidar daqueles corpos quase em extinção e que me dedicaria como uma filha devotada. E ela se debruçou sobre aquele ser humano. Ela tirava aquelas partes apodrecidas. Ela cuidava dele 24 horas. Ela não dormia. Uma semana depois, ele já saiu do pré-coma. Com o tempo, com as retiradas da carne, ela conseguia raspar até chegar na carne nova, que aí retomava a irrigação e vinha, logicamente, né, a pele ia tomando corpo novamente. Ficaram marcas, muitas, inúmeras cicatrizes, o corpo era praticamente tomado de cicatrizes. Mas o homem saiu do pré-coma. Não só saiu do pré-coma, como ficou curado. 1 ano depois, 6 meses depois, o homem estava tinindo. Não tinha mais nada e recebeu alta. Quando ele vai receber alta, ele procura o presidente da instituição e diz: eu vim aqui agradecer. O meu estado, como cheguei aqui, com certeza era um estado para a morte. E hoje eu saio sem nada, com cicatrizes, mas saudável. Como eu fui bem cuidado aqui, com que humanidade que vocês tratam? E o presidente, então, ouvindo aquilo tudo, falou: mas não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer aquela enfermeira. Ela que de forma silenciosa, abnegada, qual uma filha amorosa, cuidou de você todo esse tempo. Ele se volta para ela e fala: eu lembro de você. Você velava por mim à noite, você cuidava de mim. Meu Deus, eu tenho que agradecer. E ela falou: eu vou escrever uma carta às autoridades locais em júbilo pelo atendimento do hospital e pelo seu atendimento. Ela falou assim: não precisa. Naquele momento, ele achou aquilo interessante. Uma mulher ser tão generosa. Ela era uma jovem de 26, 27 anos. Não querer ser relevada.
Não querer ser agradecida? Não querer ser colocada em nenhuma situação de visibilidade? Ela falou assim, não precisa. A minha obrigação eu fiz. Essa é a minha obrigação. Quando ela falava, ele falou assim, estou observando o seu sotaque. Por acaso, você é turca? Ela falou assim, não, sou armena. Armênia, eu estive no seu país durante a guerra, em 15 a 17. Visitei muitas vilas. Visitei muitos locais, muitos vilarejos. De qual você é? Aí ela, daquele que o senhor visitou, excelência. Como assim, você me conhece? Ela falou assim, sim, eu conheço. Porque uma vítima nunca esquece o seu algoz. Mas o algoz esquece da vítima, comumente. E ela fala, naquele dia de primavera, o senhor me tirou, excelência, o que eu tinha de melhor. O senhor levou as minhas irmãs ainda tão meninas, entregou na mão daquelas feras bestas, matou os meus pais, me arrastou para o seu prostíbulo e eu vivi igual um trapo humano. Mas se você sabia disso tudo, se você me reconheceu, por que você me matou? Eu estava em coma. Pois é, mas aí que está a diferença, Senhor. Eu pensei muito nisso. Naquele dia de primavera, eu prometi que eu ia viver, ia persegui-lo onde o Senhor estivesse, ia matá-lo com as maiores das dores, com ácido, para que o Senhor pudesse sofrer minuto a minuto a dor que todos nós sentimos. E novamente ela ressalta, as minhas irmãs eram meninas, meus pais, mas não fiz. Não fiz porque nesse tempo eu conheci um judeu. E esse judeu plantado na cruz, nos estertores de sua dor, ele clamou ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não pediu para sair dali. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E desde esse momento, eu só posso amar. E eu prometi que eu me dedicaria dia a dia da minha vida para ajudar o próximo. Durante todo esse tempo, esse homem mantinha a mão, porque quando ele foi estender a mão para agradecê-la, que correu todo esse relato, e quando ela relata para ele que ela o conhecia, a mão dele treme. Só que quando ela diz, eu te perdoo, apesar disso, eu te perdoo, meu irmão, e ela estende a mão para ele, mostrando a ele o maior amor que um ser humano pode doar ao outro, ainda tão jovem. A gente fica perguntando, será que nós perdoaríamos? E diz Edivaldo que o perdão é fundamental para a humanidade. É fundamental para a plenitude e não existe crimes imperdoáveis. Portanto, amemos. Amemos a nós. A Joana fala de alto amor, de alto perdão. Nos perdoemos pelos equívocos feitos. Nos amemos. Perdoemos o outro, amemos. E agradeçamos. Nós temos tanto a agradecer por essa doutrina tão maravilhosa que nos esclarece, que mostra para a gente que a dor passa e que um dia esses seres que tudo isso fizeram vão ser luz também. Todos nós vamos ser luz também. Agradecer a nossa família, que nos abriu os braços e nos recebeu numa nova possibilidade encarnatória. Eu fico imaginando hoje a dificuldade de tantos espíritos reencarnarem. Que possamos agradecer. Ter gratidão pelos amigos que nos recebem no trabalho, no dia a dia. Os amigos da casa espírita, o nosso vizinho, a nossa família, todos que convivem com a gente. Nesse dia a dia. Que a gente vive esses ensinamentos do Mestre. E que nós lembramos dessa jovem que teve a nobreza de alma, o amor mais profundamente sofrido e vivido
E ela justamente se ergueu, inicialmente pela ira, porque ela queria se vingar dele. Ela usa essa palavra, eu queria me vingar de você. Mas ela é submetida infinitamente pelo amor e ela se rende pelo amor. E no final, quando ela estende a mão, fala, eu te perdoo, meu irmão. Ela ali quebrou todas as amarras. E com certeza ela transformou a vida daquele homem, porque Divaldo não termina o relato e a gente não sabe, isso também não é importante. O importante é esse exemplo que ela nos deixou. E aí fica o legado do Cristo e a mensagem do amor, consubstanciada no seu Evangelho. Desta forma, torna-se necessário para sermos felizes seguir as suas orientações como roteiro da vida. Jesus não pediu muito da gente. Ele só pediu duas coisas. Que nós amemos a Deus e amemos ao próximo. As duas coisas. São os maiores mandamentos. Amar a Deus, porque sem Ele nada, e amar ao próximo, esse é o nosso maior desafio. Então que o amor de Jesus nos abrace nesse momento, nos envolva, traga calor para a nossa alma, traga força, muita força. A gente não sabe o que vem por aí, mas nós temos que saber o que habita dentro do nosso coração. A nossa intenção, o cuidado que a gente tem que falar com o outro, o carinho, porque eu estou tocando o coração do outro, eu estou derrubando os sonhos do outro. Eu não posso permitir isso. Nós temos que sair da vida do outro deixando o nosso melhor. Pode não ser o melhor que o outro espere, mas é o melhor que eu possa dar. Então que a gente procure dar o nosso melhor, ser o nosso melhor, amar da nossa melhor forma e que Jesus nos ampare, ontem, hoje e para toda a eternidade, porque sem Ele a gente nada é. Muita paz.